Fica de pé e abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 15. E vamos ler até o versículo 17. Evangelho segundo João, capítulo 15, até o verso 17. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. João capítulo 15, a palavra de Deus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor deixou registrada para nós. Ela é o alimento que nós precisamos, Pai. Ela é o alicerce da nossa vida. É a base sobre a qual queremos construir a nossa vida, edificar a nossa casa, Pai. Por isso, precisamos ouvir a Tua palavra. Ela é uma necessidade para nós, Pai. E é por isso que estamos nesta noite em Tua casa, com um coração desejoso de ouvir a voz do Senhor. Não a voz de homens com filosofias e doutrinas do mundo, mas sim a voz do Senhor nosso Deus, falando ao nosso coração, trazendo verdade, Pai, verdade que liberta. Fala conosco. Eu te peço, usa a minha vida como um instrumento do Senhor. Usa-me, Senhor, com poder, com a unção do Espírito Santo, para que eu seja instrumento teu na ministração da palavra, e esta possa chegar aos nossos corações, rompendo as barreiras, os impedimentos, para que nós possamos ouvir tua voz. Oro assim com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse texto, o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos. E um assunto que ronda tudo isto que ele está aqui falando é a nossa condição como discípulos do Senhor Jesus. Pessoas que ouvem a sua voz e das quais ele requer frutos. Jesus, então, está falando sobre diferentes tipos de pessoas que ouvem a sua palavra e que podem estar ao seu redor. É o tema
do que ele está dizendo no capítulo 15. E ele fala também das características que marcam a vida de um salvo por Jesus Cristo, de uma pessoa que foi salva por Jesus, verdadeiramente salva. Ela apresenta em sua vida algumas características que Jesus vai também enumerar aqui nesse texto. E também ele fala nesse texto da importância de darmos frutos e da obediência que devemos à sua palavra. E do nosso relacionamento com Deus, relacionamento de Deus com os seus filhos. Esse é o tema do capítulo 15 do Evangelho segundo João, que nós acabamos de ler aqui juntos. E eu queria ler novamente esse capítulo contigo, fazendo algumas observações sobre o que o Senhor Jesus está destacando nesta palavra. Em primeiro lugar, logo no primeiro verso, capítulo 15, verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele se identifica como uma videira, mas ele diz: eu sou a verdadeira. Por que será que ele diz que é a verdadeira? Normalmente, quando Deus fala dessa maneira, é porque há uma falsa, não é? Há uma falsa que se contrapõe à verdadeira. Há uma falsa que se apresenta como opção para nós. Mas ele ressalta: eu sou a videira, e esta videira que sou é a verdadeira. Veja, a igreja, irmãos, qual a origem dela? A igreja tem sua origem em Jesus. Ele é o cabeça do corpo de Cristo, né? Ele é a cabeça da igreja. Então, nós viemos de Jesus, fomos gerados por Jesus. Ele é a videira, a nossa origem está nele. É dele que saímos, fomos gerados pelo Senhor, como diz a palavra de Deus. E veja, há uma videira falsa, que também gera filhos. E essa videira falsa, eu creio, é o mundo. O mundo onde não há vida, o mundo que nos domina, mas que também tem gerado muitos filhos, que ficam vivendo sob os costumes desse mundo. Mas Jesus ressalta: eu sou a videira verdadeira. Ele ressalta isso logo no início do capítulo 15. Veja, em Cristo, a vida. No mundo, irmãos, o que encontramos? Morte. No mundo encontramos morte, mas em Cristo encontramos vida, a videira verdadeira. A igreja, o corpo de Cristo. E ele diz no verso 1, o meu pai é o agricultor, é aquele que cuida. O agricultor é aquele que é responsável por cuidar. Então ele está dizendo: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. É meu pai que cuida. A videira que gerou cada um de nós, a igreja que é composta por Cristo, o cabeça, e nós, seus filhos, somos cuidados por Deus, que é o agricultor, que é aquele que cuida desta videira com todos os seus ramos. A videira é Jesus, e ele vai dizer mais adiante: os ramos somos nós, seus filhos, que recebemos dele a vida e vivemos na dependência dele. Mas ele logo no primeiro verso diz que Deus é o agricultor. O Pai é aquele que cuida desta videira e também da igreja, e por causa disso também de nós que somos a igreja do Senhor. Mas veja o que ele diz no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz? Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Veja, esta videira que é Jesus, que representa a igreja com os seus vários ramos, que somos nós, ela possui ramos diferentes. O Senhor Jesus está dizendo que há 2 tipos de ramos nesta videira. Assim como enxergo que há 2 tipos de gente dentro da igreja. Jesus exemplificou isto chamando os 2 tipos de gente de joio e trigo. Existe o trigo, mas também existe o joio. E aqui na videira exemplificada por Jesus, ele diz: há 2 tipos de ramos. Nós somos os ramos, mas nem todos somos iguais. Há 2 qualidades diferentes de ramo.
O que diferencia uma da outra? Um dá fruto e outro não dá fruto. Um produz e outro não produz. Então, o que ele está ensinando? Ele está ensinando exatamente esses dois tipos de gente que vemos na igreja. Eu falei disso aqui um pouquinho quarta-feira passada, irmãos. Ele está falando de joio e de trigo. Ele está falando de ovelhas e de bodes. São os dois grupos que convivem juntos na igreja do Senhor. Versículo 3, ele diferencia: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem é o vós? Os discípulos, a quem ele especialmente está falando. O trigo, a quem especialmente ele está ministrando. Ele diz que os dois ramos se diferenciam pelo fruto. E ele diz: o ramo está em mim, mas se não der fruto, será cortado. E se der fruto, será limpo, para que produza ainda mais fruto do que já tem dado. Mas logo depois ele fala: vocês já estão limpos. Quem está limpo? Quem é o fruto que é limpo? Quem é o ramo que é limpo? É o ramo que produz fruto. O que produz é limpo. Para quê? Produza mais. Então, quando Jesus fala, vós já estáis limpos, ele está falando de ramos que dão frutos. No caso, os discípulos verdadeiros de Jesus. Ele está afirmando que os salvos, os verdadeiramente salvos, são limpos pelo quê? Qual o instrumento de limpeza usado por Deus? Versículo 3, irmãos. Qual é? A palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja, Jesus limpa os seus ramos, não é com sabão, é com a palavra. A palavra que limpa, por quê? Porque ela tem o poder de mudar a nossa vida. E quanto mais ouvimos a palavra, mais ela vai moldando e lapidando a nossa vida. E mais vai nos purificando com um propósito. Qual o propósito? Produzir mais fruto ainda. Quanto mais limpo, mais fruto é produzido. Jesus está nos ensinando. Versículo 4 e 5. O que ele diz? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que ele está ensinando? Que os salvos verdadeiros, que são os ramos, que produzem frutos, que são limpos pela palavra, e aí produzem mais frutos ainda, ele agora ensina que estes salvos, para continuar nesse processo de limpeza e de produção de frutos cada vez mais abundantes, cada vez mais limpos e cada vez mais frutos, precisam entender que dependem de Jesus. Vocês dependem de mim. Eu sou a videira. Se permanecerem em mim, esse processo permanecerá na vida de vocês. Ouvindo a palavra, sendo tratados, sendo transformados, se aperfeiçoando, se purificando e dando cada vez mais frutos. E ele lembra: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, não há nada útil em vocês. Não há nenhum fruto que vocês possam apresentar que seja razoável. Sem mim, não existem vocês, não existem os ramos, sem a videira. Então ele deixa claro isso para nós, seus discípulos, a quem ele está dirigindo essa palavra. No versículo 6, ele diz: se alguém não permanecer em mim, o que acontecerá com essa pessoa? Será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O ramo que não produz é cortado. E logo em seguida é lançado ao fogo, e logo em seguida é queimado. É o destino do joio, é o destino do bode. Esse é o destino apregoado por Jesus. Então, o que identifica este ramo que não produz? Também o fato de não permanecer em Cristo.
Veja, semana passada, eu cito mais uma vez, eu preguei aquela mensagem aqui sobre as sementes, queridos. E nós vimos os 4 tipos de sementes. E alguns estão ainda na igreja, aquele terceiro grupo de sementes, não sei se você lembra da mensagem, mas não produzem frutos permanentes. É o que disse Jesus sobre esse terceiro grupo de sementes. Essa permanência só é obtida quando permanecemos firmes nele. É ele que me dá forças para produzir. É ele que me dá dons e talentos para que eu possa usar em favor da sua própria obra e da sua própria igreja. É nele que eu encontro tudo aquilo que me falta e tudo aquilo que eu preciso. Então, se eu não permanecer nele, a consequência é que eu secarei, é que eu não darei o fruto que ele esperava encontrar de mim, e a consequência final, cortado, queimado e lançado para longe. Então, irmãos, frutos nós temos que dar. Um cristão verdadeiro, o trigo genuíno, não há como ele não dar frutos. Lembra da 4ª semente que eu falei semana passada? A que caiu em bom e reto coração. O que Jesus disse dela? Ela frutificou a 100 por 1. Ela produziu muito fruto. E quanto mais fruto ela produz, mais ela é limpa pela palavra e mais fruto ainda ela continua produzindo. Não há como um cristão verdadeiro não produzir frutos. O Senhor ensinou que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore, irmãos. Veja, nós não podemos ficar aqui na igreja olhando para um e para outro e pensando, será que ele é salvo? Será que ela é salva? Não, isso não cabe a nós. Será que ele é joio? Será que ele é trigo? Será que é bode? Será que é ovelha? Não adianta cheirar, não adianta olhar. Não cabe a nós essa identificação. Mas uma coisa que a Bíblia diz é que os frutos vão revelar isso. A ausência deles é um grande indicativo de que se trata de um bode, de que se trata de joio. É necessário que a gente produza frutos. Você é alimentado com a palavra. É como uma árvore bem plantada, que tem raízes, que recebe do solo a alimentação e os nutrientes necessários. Espera-se dessa árvore que ela produza. Uma vez Jesus viu uma árvore frondosa e ele esperava que ela tivesse um fruto. Chegou lá, não encontrou. O que ele fez? Ordenou que a árvore secasse. Você lembra dessa passagem? É natural que um salvo, verdadeiramente salvo, apresente frutos. Então, frutos todos nós temos que dar. Mas o problema, irmãos, é que uns dão mais do que outros. O que não pode haver é a ausência deles, entende? O que não dá fruto, Jesus diz, é cortado, porque não permanece nele. Essa é a razão de não dar frutos. E será cortado e lançado fora. Não agora, na consumação. Mas esse é o destino final daquele que não dá frutos. É esse o destino final que espera aquele que não apresenta esses frutos. Mas o cristão verdadeiro, ele tem que dar frutos. Embora, como eu disse aqui, alguns de nós possam dar mais frutos do que outros. E uma passagem que exemplifica bem esta situação é a que Paulo fala, e eu queria ler com você, em 1 Coríntios, capítulo 3. Aqui está um bom exemplo do que eu estou dizendo para você. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 15, Paulo ensina algo muito interessante, importante. 1 Coríntios 13, do 11 ao 15, ele fala assim, 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, é a videira, é a base, é aquele que tem os ramos, ninguém pode lançar outro, o único é ele. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um,
pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que? Através do fogo. É o exemplo que eu aqui disse a você. Cristão tem que dar fruto. A ausência do fruto o identifica como bode, o identifica como joio. Mas aqui Paulo fala de coisas diferentes, qualidades diferentes daquilo que frutificamos, daquilo que produzimos. Ele fala de coisas sólidas e valiosas, como ele diz, ouro, prata e pedras preciosas, mas fala também de coisas de menor valor e consistência, como madeira, feno e palha. E diz que todas essas obras serão provadas. A que prevalecer ao fogo, ela servirá para galardão. A que não, a que for queimada, foi um produto, mas não foi um produto tão consistente assim. Todavia este será salvo, mas como que através do fogo. Numa linguagem popular, esse passa raspando. Né? Sabe como é que é? Você quer entrar no céu raspando? Hein? Como é que é a nossa... A gente quer... Porque é assim, né? Às vezes no colégio, os garotos são assim, as meninas, os jovens, os adolescentes. Você quer passar de ano, né? Não importa como. Qual é a média? É 5. Então você tira 5, né? E você só tira 5. E o teu alvo é 5, porque você quer passar raspando. Você não está interessado em medalha, você não está interessado em reconhecimento, né? Em algo que realmente fique para a posteridade, né? Você quer passar raspando. E assim tem gente em relação à sua salvação. Dá um frutinho, tá na videira. Graças à videira, produz uma coisinha, né? Mas podia produzir muito mais. Podia produzir muito mais. Está se poupando, está se economizando. Para quê, irmão? Podia ter muito mais galardão. Agora, a ausência, aí, meu amado, não adianta. 4,9, aí está reprovado. Entendeu? Aí não dá. Mas será que é assim que Deus quer que a gente viva? Isso é só uma observação para que você entenda o que Deus quer nos mostrar através desse texto. Vamos voltar lá a João capítulo 15, vamos ler o versículo 7. No verso 7 está escrito: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só que interessante, limpos pela palavra, damos cada vez mais frutos, como o Senhor Jesus ensinou. Dando mais frutos, vemos mais resposta às nossas orações. Mais ou menos isso que Jesus está aqui ensinando. Por quê? Porque estamos mais perto dele, estamos mais cheios dele. E ninguém se arvore a imaginar que o que Jesus está prometendo aqui é que qualquer coisa que você pedir vai ser dado, né? Tem gente que pede até a morte dos outros, né, irmão? Então não é isso que Jesus está prometendo. Mas o que ele está condicionando aqui, veja, a permanência minha nele, quando eu permaneço nele, eu me torno cada vez mais parecido com ele. Então o que eu desejo, o que eu quero, é cada vez mais parecido com o que ele deseja e com o que ele quer. Por isso, tudo que eu peço, ele faz. Porque eu penso e peço como ele. Entende isso, irmão? É essa a promessa. Quanto mais fruto você dá e quanto mais permanente nele está, mais você se parece com ele. E é como diz a Bíblia lá em 1ª Epístola de João. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, é certo que ele nos ouve. Porque quanto mais próximo dele, mais eu conheço a sua vontade. Por quê? Não é a palavra que me limpa? E o que é a palavra senão a expressão da sua vontade? Quanto mais sou limpo pela palavra, mais conheço a verdade, mais conheço a expressão
da sua vontade. E aí tudo que eu peço está de acordo com a sua vontade. Por isso, quanto mais frutos damos, quanto mais permanente nele estamos, mais certamente somos ouvidos em nossas orações. Porque oramos de acordo com a sua vontade, irmãos. E isso, irmãos, é algo que temos que aprender. Você tem que dar frutos, e cada vez mais. E quanto mais isso acontecer na sua vida, mais a sua vida vai estar na presença de Deus. Veja, às vezes na igreja há algumas pessoas que ficam questionando, por que as coisas não acontecem para mim? Por que as coisas não dão certo comigo? Por que isso? Por que aquilo? Você já perguntou quanto fruto você dá? Você já perguntou se você tem permanecido no Senhor ou se você é inconstante, fica aí boiando na onda? Você já se perguntou sobre isso? Talvez seja essa a razão de tantas orações não serem respondidas, porque não conhecemos a vontade de Deus, ou quando a conhecemos, a recusamos, não queremos que ela se cumpra em nossas vidas, irmãos. Então não há como as coisas serem diferentes para nós. Veja o verso 8, Jesus diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Veja, o Deus é glorificado quando nossas orações são atendidas, quando nós damos mais frutos ainda, quando somos cada vez mais limpos pela sua palavra, tanto mais Deus é glorificado, irmãos. Deus é glorificado com a atitude de vida de cada um de nós, com a obediência que prestamos a Deus e com os frutos que produzimos, isso é para a glória de Deus. Então Deus tem alegria em também nos abençoar. Deus é glorificado com isso, como ensina aqui o Senhor Jesus. E ele continua no capítulo 15, dizendo a partir do verso 9, o seguinte, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É interessante esse conjunto de versículos aqui, irmãos, porque a princípio parece que Jesus está mudando de assunto, né? Estava falando de fruto, estava falando de uma série de coisas, de bênção e tal. Agora ele fala de mandamento e enfatiza que o mandamento maior dele é que a gente se ame. E eu perguntei ainda há pouco, fiz você pensar, estamos dando frutos ou não? Se não, candidatos a joio, é o que somos, né? Mas se estamos, qual a qualidade deles? Você pensou junto comigo, madeira, feno, palha, ouro, prata, pedras preciosas, que tipo de fruto estamos dando? Mas quando Jesus diz isso aqui, eu chego a uma conclusão de que nada disso vale se eu não tiver amor. Lembra de 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu faça, se não tiver amor, nada que eu faça tem valor. Nenhum fruto é válido. Os nossos frutos são validados por amor, por nossas manifestações de amor. E Jesus enfatiza no verso 12, isso, queridos, que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja, não é uma competição aqui para ver qual é o ramo que produz mais. Entendeu? Se ele não diz isso, que ele disse aqui, se o capítulo termina aqui, com tudo isso que eu falei até agora, pode ser que a gente saia daqui e dizer, eu vou produzir fruto, agora é comigo, deixa que eu chuto, tá, vou lá. E aí começa aqui a gincana do fruto, né? Vamos ver quem produz mais, vamos ver quem faz mais. E aí, amados, às vezes quando a competição aperta, a gente passa a perna no outro, né? A gente joga o outro para trás, contanto que a gente ganhe, né? Entra essa coisa dentro de nós. Por isso Jesus balizou isso tudo com amor. Você tem que dar fruto, mas ao mesmo tempo você tem que amar o seu irmão. Porque o fruto que você dá, nem sempre é para você, é para o seu irmão. Toda árvore que dá fruto, alguma delas come o próprio fruto? Você conhece alguma árvore que come o fruto que ela dá? Não. Ela dá o fruto para quem? Para os outros. Todo fruto é dado para os outros, irmãos. Os frutos não são para nós.
Então Jesus enfatiza a questão do amor e diz: o meu mandamento é que vocês se amem. Porque se vocês não se amarem, também não adianta dar frutos. Porque frutos são para os outros. Frutos não são para vocês. Não são vocês que vão comer do próprio fruto que derem, mas sim os outros. Então lembrem-se de que é necessário amar. E porque Ele é o Senhor, nós o amamos como Ele nos amou, e Ele nos deixou a ordem de amarmos os nossos irmãos. Guardarmos os mandamentos se resume a amar uns aos outros, como Ele nos amou. Presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Ele continua no verso 13 dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha que coisa maravilhosa ele diz. Ele diz que a essência do nosso relacionamento com Ele mesmo é este amor, que tem que basear a nossa vida, os nossos relacionamentos com as pessoas. E ele demonstra isso dizendo: ninguém tem maior amor do que este, dar a vida em favor dos seus amigos. E ele diz: vocês são os meus amigos, mas vocês vão provar que tem realmente esse título se vocês fizerem o que eu mando. Aí sim vocês serão qualificados como meus amigos. Por isso não chamo vocês de servos, porque o servo não recebe nenhuma informação do patrão, mas a vocês tudo tem sido revelado, tudo tem sido contado. Eu tenho dado a conhecer todas as coisas, tenho ensinado tudo para vocês. Que privilégio, irmãos. A quem muito é dado, muito é requerido. Que privilégio Deus nos tem dado, de nos revelar tantas coisas maravilhosas. Mas em contrapartida, o que exige de nós, para que tenhamos o título de amigos, que no mínimo obedeçamos a sua palavra. Obedeçamos aos seus mandamentos, e o maior que ele enfatizou aqui: amar o nosso irmão. Amar o irmão que está conosco. A pessoa que está aí do seu lado, que precisa ser o alvo do seu amor e será o beneficiário dos seus frutos. O fruto que você der, você não vai comer dele, mas será o irmão que está aí do seu lado que vai receber daquilo que você está produzindo e vice-versa. Jesus ensina dessa maneira, para que a gente entenda que obediência é a maior prova de amor que nós podemos dar. No versículo 14, quando ele fala: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando, o que ele está dizendo com isso? É que a maior prova de amor e amizade que eu posso dar a ele é obedecer. Irmão, Jesus não pede, Jesus manda. No mundo o ditado diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem juízo, meu irmão? Tem mesmo juízo? Começa a obedecer logo aí. Ou quer ir passar raspando, né? Quer ser salvo como que através do fogo? Obedece. A maior prova de amor é a obediência. Veja, a prova de amor para Jesus não são as declarações de amor. Se fossem declarações de amor, Pedro tirava nota 10. Você viu as declarações de amor que Pedro fez para Jesus? Antes de traí-lo e negá-lo, ele diz: não, irei contigo até a morte. Não, estou contigo e não abro. Todos vão te negar, menos eu, porque eu te amo demais, Jesus. Daqui a pouco está lá ele negando. Veja, amados, o que prova o amor não são as coisas que a gente diz, não são as declarações de amor, mas são as atitudes de amor. E para com Deus, a maior atitude de amor que podemos ter é a obediência à sua palavra, mesmo que ela seja ruim para nós, mas ela é o melhor no final de tudo. Obediência é a maior declaração de amor. Isso, queridos, na própria vida da gente você pode perceber. Você quer uma pessoa que te diga todo o tempo que te ama do teu lado? Ou você quer uma pessoa que tem atitudes de amor para com você?
O que você quer? Alguém que fica todo o tempo falando, te amo, meu amorzinho, meu benzinho, mas por trás de você, ó, pum, te mete o pé. Ou alguém que realmente demonstre em atitudes esse amor. Da mesma forma, Deus. Por isso ele está dizendo, será meu amigo, se você fizer o que eu mando você fazer. E no verso 16, ele diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Mais uma vez ele repete a promessa. E o que ele diz é importante, porque ele fala, não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. Eu escolhi você, mas eu escolhi você com um propósito. Eu te designei. Eu coloquei você com uma função, um propósito específico. E o propósito é que você dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Ou seja, o propósito de Deus é que o meu fruto e o seu sejam aquele grupo que permanece até o fogo. Ouro, prata e pedras preciosas. Foi para isso que você foi salvo e chamado. Foi para isso que você foi restaurado. Para dar frutos permanentes que resistam ao fogo, resistam à prova. Independente de circunstâncias, de sofrimentos, de problemas da vida, você é constante em servir a Deus, em produzir, em obedecer a sua palavra. Foi para isso que Ele te designou e foi para isso que Ele te escolheu. Alguns falam dessa escolha de Deus como algo muito irresponsável, né? Ah, eu sou escolhido do Senhor. Já viu? Tem gente que fala, gosta dele, enche a boca. Sou um escolhido do Senhor. O que você faz? Nada. Então você foi um escolhido para ser jogado no lixo. É isso que você foi escolhido. Faz nada. O ramo que não dá fruto, ele corta e lança fora. Então não adianta encher a boca e dizer que é um escolhido, porque ele te escolheu com um propósito. E o propósito é fruto. E não é fruto, madeira, feno e palha. É ouro, prata e pedra preciosa. Fruto que resiste ao fogo, que suporta a provação. Fruto permanente. Foi para isso que ele nos escolheu. A graça nos alcançou. Não fomos nós que alcançamos a graça. Graça não se alcança. Favor imerecido não se merece. É Ele que nos alcança. Foi Ele que nos salvou. E não nós que nos convertemos. Foi Ele que nos converteu. É o que Jesus está aqui ensinando nesses versículos. Fomos alcançados pela graça. Mas isso nos torna, então, irresponsáveis? Isso nos torna, então, afoitos e descompromissados? Muito pelo contrário. Porque a escolha, eleição, graça dele sobre nós tem um propósito específico designado por ele mesmo. Deem frutos, e frutos permanentes. Intimidade com o Pai em oração, para que tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, Ele conceda. Voltamos àquele ciclo de intimidade, de conhecer a vontade, de pedir segundo a vontade. Tudo isso Deus planejou para mim e para você. Enquanto permanecermos nele, é isso que Ele quer de nós, irmãos. É isso que Deus espera da nossa vida, como ramos verdadeiros, como salvos verdadeiros, como trigo e não como joio, como ovelhas e não como bodes. Mas o que demonstra essa nossa condição é essa nossa permanência nele e esse produto incessante de frutos, independente das circunstâncias da nossa vida. Termina Jesus no verso 17, dizendo mais uma vez, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus está pedindo, tá, irmãos? Tá pedindo isso? Ele está o quê? Está mandando. Isto vos mando. Ele cerca o assunto, né? Ele diz, se você fizer o que eu mando, você é meu amigo. O meu mandamento é que vocês se amem. Fala de novo dos frutos, fala de novo da permanência e fecha, lembrando mais uma vez, isto vos mando, vos ameis uns aos outros.
não desassocie os frutos que Deus espera de você, do amor que você precisa manter no seu coração para com todas as pessoas, especialmente com os irmãos da fé. Não desassocie isso, porque nenhum fruto será aceito por Deus em substituição a um amor que você deveria ter dado, a um amor que você deveria ter manifestado a alguém que precisava do seu amor. Nenhum fruto servirá de desculpa para um amor que você não deu. Por isso Jesus termina dizendo: isto vos mando. Não estou pedindo, estou mandando. Isso não depende de você ir com a cara da pessoa. Isso é ordem de Jesus. Ordem não depende do que eu sinto por ninguém. Depende de eu querer obedecê-lo. Mas tem cristão tão doido que diz assim: eu não vou com a cara daquele irmão. Você é doida, por isso você fala isso. Entendeu? Você é maluco. Porque Jesus está dizendo para você que você tem que amar. Não está perguntando se você vai com a cara, se você não vai com a cara, se o teu santo não cruza com o dele, porque tu é macumbeiro, né? Tu não é claro, só quem fala isso é macumbeiro, não é cristão. Pensa bem. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amados, vamos obedecer a Deus. Vamos dar frutos. Vamos dar frutos permanentes. Mas vamos especialmente fazer o que Deus manda: amar os nossos irmãos. Vamos mostrar com os nossos frutos que verdadeiramente somos salvos. Mas vamos amar para verdadeiramente obedecermos a Jesus e podermos entrar na qualidade de seus amigos. Pensa sobre isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Fazer uma oração junto com você. Você que precisa de Deus, como eu preciso. Você que precisa dar frutos. Você que precisa obedecer a palavra de Deus. Você que precisa amar o seu irmão, como o Senhor nos falou essa noite. Faça essa oração agora junto comigo. Peça a Deus nesse momento que abra os teus olhos para essa verdade. O que mostra que você é salvo, o que mostra que você verdadeiramente é salvo, não são as declarações de amor que você faz, mas é a disposição de obedecer a palavra de Deus que te limpa, que te transforma, que te faz dar mais e mais frutos na tua vida. Fala para Deus agora: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero dar mais frutos, meu Deus, mas esses frutos precisam ser acompanhados do amor. O amor que o Senhor tem me amado. Eu preciso amar o meu irmão, eu preciso amar ao próximo, eu preciso amar as pessoas. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me, Senhor, para que os meus frutos sejam permanentes, para que os meus frutos tenham valor, resistam ao fogo, resistam às adversidades da vida.
Pai, fala com os meus irmãos essa noite, ó Deus. Convence através do Espírito Santo, muito mais do que eu posso fazer, que faça o Espírito Santo de Deus para convencer e para produzir a mudança que é necessária na nossa vida particular, Pai. Em nome de Jesus, fala ao meu irmão e à minha irmã. Quanto mais frutos, mais perto do Senhor estaremos, e mais certamente nossas orações serão atendidas. Fala, ensina, Pai, em nome de Jesus. Ensina o teu povo, ensina a cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, te fortaleça, te limpe cada vez mais, para que você dê muito e muito fruto. Louve ao Senhor. Não posso esquecer. Não posso esquecer, Senhor, tudo que o Senhor faz por mim. O que fizeste por mim. A misericórdia, Pai. Obrigado, Jesus. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Obrigado, Senhor. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. De ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Até o fim. Distante de ti, Senhor, posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Glória a teu nome, Senhor. Louvamos ao teu nome, ó Deus. Precisamos do Senhor mais e mais. Glória a Deus. Louvado seja Deus.